Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a Ruth, que nos dá exemplo na Bíblia de humilhação, que foi o caminho recomendado por Deus para a exaltação. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que o Senhor em tempo oportuno vos exalte. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Lá em Tiago, também palavras de Jesus, você tem a humilhação como um caminho que a maioria dos crentes hoje no Brasil não quer seguir. Está proliferando uma doutrina da exaltação, é um farisaísmo disfarçado. Olha, eu sou abençoado e olha aqui, tudo tem que acontecer, o meu Deus não vai deixar eu ser humilhado, o meu Deus me dá um carrão, ele me faz prosperar, eu não vou usar sapato velho porque o meu Deus é Deus dono da prata e do ouro, a minha roupa eu não vou me humilhar, eu também não vou pegar qualquer empreguinho não, o meu Deus abre porta, o meu Deus me faz melhor do que os outros, me faz superior aos outros. Isso é farisaísmo. Essa doutrina está impregnando igrejas e mais igrejas. Eu piso na cabeça de Satanás, demônio nenhum vai me vencer, porque o meu Deus, papapá e pé. A exaltação, infelizmente, está espantando as pessoas das igrejas, está proclamando neofarisaísmo evangélico no Brasil. É uma situação deprimente. Esta exaltação, nós deveríamos nos humilhar, mas tem gente aí profetizando a sua própria grandeza. Eu profetizo que nada vai me pegar, nenhuma seta me atingirá. O Salmo 91 me garante, o meu Deus não vai deixar nada disso acontecer, eu não aceito doença. Você já ouviu gente falar coisas parecidas? Isso não é de Deus, mas é do coração dos evangélicos no Brasil, porque está colando, está pegando, está ganhando espaço em muitas igrejas. Só que o que a gente vê é um fracasso dessas pessoas em todos os sentidos. Nunca evangelizam ninguém, não consegue fazer discípulo nenhum, não unem a igreja, contribuem para a divisão da igreja. Essa gente, com a soberba que eles têm, para mim não vão entrar no céu. Mas além disso, eles dividem a igreja aqui e impedem outros que querem entrar. Eles criam um clima de farisaísmo na igreja. Se vestem bem para mostrar, querem ter carro Corolla, pelo menos, para mostrar que o Deus deles é grande. Esse pensamento é da antiga aliança. Na antiga aliança com Israel, Deus exaltava o seu povo para que as outras nações pudessem saber que ele é Deus e que estava com o seu povo de Israel. Mas no Novo Testamento, nós temos que seguir o modelo de Jesus em Filipenses, no capítulo 2. A si mesmo se humilhou, e a exortação é para que nós tenhamos o mesmo sentimento de humilhação que houve em Jesus. Ele desceu, se humilhou. É assim que a gente tem que fazer. O apóstolo Paulo seguiu o exemplo e também nos recomendou. Eu abri mão de tudo, diz o apóstolo Paulo. Me fiz de fraco para com os fracos, de tudo para com todos, para por todos os meios tentar salvar alguns. Nós estamos vendo em nossos dias a soberba tomar conta de muitos crentes em muitas igrejas, e isso está causando estrago no evangelho e desviando muita gente, causando escândalos e problemas seríssimos, porque é muito comum ver um fariseu desse exaltado e se exaltando, depois a gente vê esse fariseu caindo no pecado e envergonhando o evangelho. Você já viu isso? Pois é, muitos estão vendo. Agora, no livro de Ruth, nós temos o exemplo da Ruth, que é usada por Deus para nos ensinar o caminho, nem a Noemi, que foi a líder da Ruth. Mas a Bíblia diz a respeito da Ruth, no capítulo 2, e o versículo 17, o seguinte:
A Ruth esteve apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada, ou seja, cerca de 18 litros. Mas o cereal não era tão pesado assim. Então, digamos, 18 litros era um balaio que ela encheu nas costas e até ela debulhou o que apanhara para diminuir o peso e jogar muita coisa fora ali. E aquilo era um volume grande, digamos, um balaio grande nas costas, era 18 litros, mas que pesava, digamos, uns 10 quilos por aí ou menos, dava para ela uma mulher carregar normalmente, principalmente porque era mulher de trabalho, ela não era madame, a Ruth, e por isso mesmo ela é exemplo para nós. Quantas mulheres não querem trabalhar, não querem pegar peso, não querem se esforçar, depois vão arcar com as consequências em doenças e mais doenças, aí elas não vão sair do médico depois, das farmácias, etc, etc. Mas o Senhor nos ensina o caminho da humilhação, trabalho. A Ruth esteve apanhando o quê? Migalhas, os rabiscos da vindima. Quando havia colheita, Deus estabelecia como lei que todo israelita que colhesse, plantasse e colhesse no seu campo, não deveria voltar para pegar as espigas, os bagos, os cereais caídos no chão, mas devia deixar para os pobres. Os pobres se humilhavam depois e vinham catando grão por grão. Imagine o feijão. Alguém que colheu o feijão, bateu o feijão e depois vem o pobre catando um grão aqui, outro aqui, um caroço de feijão aqui, outro ali e tal. E depois ele junta um punhadinho para fazer um cozinhado em casa. O pobre fazia isto. Só que eles tinham um agravante, que era a concorrência. Eram muitos pobres e normalmente havia até uma limitação por parte dos proprietários para não haver briga e disputa entre os pobres. A Ruth se meteu no meio daquela gente, meio temerosa, porque ela nem era israelita, não sabendo como seria tratada, mas ela foi muito humilde, abaixou a cabeça e sempre no chão, tentando pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Mas aí Deus olhou para a humildade dela e ela achou graça aos olhos do dono daquele campo, o Boaz, que mandou os trabalhadores dele jogarem de propósito alguns grãos na frente da Ruth para que ela pudesse apanhar. Assim, a colheita dela foi maior que das outras pessoas pobres que estavam ali, na maioria mulheres. Mas a Ruth apanhou porque ela achou graça diante do proprietário, que mandou jogar alguns grãos de propósito para ela. A quantidade dela não era o normal. Encher um balaio com sobras de colheita de cereais não era o normal. Mas ela achou graça diante de Deus e trabalhou. Depois que ela colheu, foi para um canto debulhar aquilo e começar a limpar o cereal para ela poder levar para a sua sogra Noemi, que ela tinha adotado como mãe. A Ruth fez aquilo porque a Noemi mandou. Mas, independente da Noemi mandar, ela já estaria indo para procurar alguma coisa. Naquela época não havia proteção para os pobres, mesmo porque ela também não era do povo de Israel, não era uma israelita. Ela dependeria totalmente da graça de Deus e do favor dos homens. Mas foi o que ela encontrou, porque Deus estava com ela. E a Ruth então se abaixou e catava as sobras. Jesus contou uma parábola daquele Lázaro que vinha catar as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas também Jesus mencionou essa questão das migalhas para aquela mulher cirofenícia que se colocou ali como uma cachorrinha. Jesus diz que não é bom tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos.
mas ela se humilhou e por isso foi exaltada aquela mulher Ciro-fenícia. Mas neste caso aqui, a Ruth estava naquela situação, se humilhando. Isso é lição para nós. Posteriormente, Deus a exaltou e ela conseguiu, sempre por obediência à sua sogra, grandes bênçãos de Deus e acabou sendo ancestral do rei Davi e de Jesus. Que você tenha o mesmo sentimento que houve em Jesus, que houve na Ruth. E qual é esse sentimento? Se humilhar, meu irmão. Se o crente não se humilha, nunca vai ganhar alma nenhuma. Não é assim, não. Você, para ganhar alguém para Jesus, tem que mostrar amor, tem que se humilhar, a ouvir a pessoa, entrar no coração da pessoa. Você não é um fariseu que sabe tudo, que vai ensinar para aquela pessoa só porque ela não é cristã. Você vai ensinar para ela como alguém que é dono de todo conhecimento. Não, você tem que se humilhar, a ouvir a pessoa, sondar o coração dela. É assim que a gente evangeliza. A maior parte dos crentes não evangeliza ninguém, porque eles não querem descer do pedestal do eu deles, a soberba. Mas o meu Deus é poderoso, é dono da prata e do ouro, ele vai me abrir uma porta e com carteira assinada, eu não vou com qualquer empreguinho. Meu irmão, quando a gente precisa, a gente vai trabalhar de camelô, você vai limpar chão, vai catar espiga caída, você se humilha. Foi Deus que diz que há pessoas que estão nessa situação que precisam se humilhar e vai se humilhar, vai lá para banquinha, camelô, vai fazer um servicinho aqui, vender um salgadinho ali, vender um docinho ali, um picolé ali, uma pipoca aqui. Você vai fazer alguma coisa para faturar alguma coisa. Inicialmente vai ser migalha mesmo. Eu não me humilho não, sair por aí para ganhar 10 reais, essa mixaria, isso aí não vale nada. Meu irmão, com essa soberba você não vai ter nem 10 reais, vai ficar comendo de favor na casa da mamãe, titia, da vovó aí. Pois é, tem que se humilhar. Se não se humilhar, não vai agradar a Deus. O caminho de Jesus é o caminho da Ruth, é humilhando a si próprio que um dia vai ser exaltado. Portanto, se Deus está falando ao seu coração, desça da soberba. Você que está esperando Deus abrir porta, carteira assinada, um emprego desse, daquele, porque o meu Deus é grande, não vai abrir porta nenhuma não. Deus quer que você seja humilde como a Ruth. Aprenda a se humilhar, aprenda o caminho da Ruth. É esse o caminho que a gente tem que seguir. E se não seguir esse caminho, você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Vai ser um crente estéril, uma árvore sem fruto que por fim vai ser cortada e lançada fora. Vai ficar ocupando espaço na igreja à toa, porque é um crente que não produz fruto, porque não se humilha. Comece a descer do seu eu e enxergar as outras pessoas. É enxergando com amor, com condescendência às outras pessoas que você vai conseguir evangelizar alguém e ganhar alguma alma para Jesus. Entenda o caminho que a Ruth nos preparou e nos recomenda, é o mesmo caminho de Jesus.